Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, dos versículo 47 ao 54. Que a graça de Deus venha sobre nós pela força do seu Espírito Santo, nos dê a graça de compreender as suas santas palavras e colocar em prática em nossas vidas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construíres os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus informou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles os matarão, e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. A graça de Deus, meus irmãos, que chega até nós através desse Santo Evangelho, desse ensinamento que o Senhor nos dá, nos mostra a graça que Deus reserva para cada um de nós, para aqueles que realmente buscarem seguir os ensinamentos do Senhor, para colocar em prática em nossas vidas, para sermos testemunha da graça de Deus, para sermos testemunha da bênção de Deus em nossas vidas. Aqueles povos que foram escolhidos, que foram tirados da escravidão, que foi dado a eles uma terra santa, este povo traiu a Deus, se afastando da graça de Deus, porque o Senhor viu que eles estavam pecando e enviou os seus profetas para que eles pudessem ser corrigidos. Mas em vez de receberem a correção, eles mataram esses profetas. E assim se afastaram mais ainda da graça de Deus. Quando a gente vê toda esta situação vivida por este povo, muitas vezes nós nos lembramos de algumas ocasiões que acontecem no nosso dia a dia. De pessoas que muitas vezes estão vivendo ali dentro da igreja, estão dentro das nossas pastorais, dos nossos movimentos, mas que não assimilaram, que não acolheram ainda a palavra de Deus para colocar em prática em suas vidas. E assim, deixam que esta graça de Deus seja afastada deles, ou que eles se afastem desta graça. Mas o Senhor ainda foi mais insistente com eles. Mandou seus profetas, mandou seus apóstolos, para que
os ensinamentos pudessem chegar aos seus corações. Mandou o seu Filho único para que esta graça fosse mais ainda profunda na sua vida. Mas aqueles que tinham sobre si uma grande sabedoria do tempo, uma grande sabedoria que privava a muitos de conhecer a Deus e queriam colocar sobre muitos um fardo muito pesado. Mas para eles não passavam nem perto. E isso é que os afastavam mais ainda da graça de Deus. Mas o Senhor veio ensinar e mostrar a eles que eles estavam errados, mas eles não aceitavam. Jesus veio a denunciar, os seus apóstolos vieram a denunciar todas essas coisas erradas, mas eles não aceitaram. O que eles fizeram? Se reuniram para tramar contra Jesus, contra aqueles que anunciavam a graça, que anunciavam a palavra de Deus, e começaram a perseguir. Do mesmo jeito que fizeram com Jesus Cristo. O Senhor os advertiu, o Senhor nos mostrou a verdade, o Senhor quis que as escamas que estivessem em seus olhos pudessem cair para que eles pudessem enxergar a graça de Deus. Mas eles não quiseram isso. Eles preferiram ficar no erro, preferiram ficar com aquela vã sabedoria que eles tinham, que não os levavam a nada, mas que só os levavam à perdição. E prenderam com ele a graça de ter a sabedoria de Deus, para que esta graça pudesse chegar aos corações de muitos. E assim impediam até mesmo aqueles que queriam se aproximar do conhecimento que Deus tinha para cada um, eles impediam que isso pudesse acontecer. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que todas essas perseguições. Quantas perseguições muitos de nós passamos também por buscar a verdade e pregar a verdade. Mas a graça de Deus está com cada um de nós. Com aqueles que buscam a verdade, com aqueles que pregam a verdade, com aqueles que buscam estar na presença de Deus. Com as suas lutas, com as suas batalhas, mas a graça de Deus é maior do que tudo isso. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus que sempre sejamos perseverantes na fé e que buscamos sempre a verdade de Deus e que tenhamos ela em nosso coração e em nossa vida e que possamos colocar em prática a cada dia em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.